vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num guia bem prático, sabe? Sobre como lidar com críticas sem perder a paz interior. O foco aqui é uma ideia que, olha, pode transformar tudo, a tal da função imutável. Vamos começar com uma reflexão. Pensa aí. Quando alguém critica o nosso trabalho, a nossa aparência ou uma decisão que a gente tomou, qual é a primeira sensação que bate? Para a maioria de nós, é um incômodo, né? Aquela pontada negativa que, poxa, às vezes estraga o dia inteiro. Tá, mas por que uma simples crítica tem tanto poder assim sobre a gente? A resposta, na verdade, está na nossa reação mais instintiva. É uma defesa automática que vem do nosso ego. Vamos dar uma olhada nesse mecanismo. E é exatamente esse o mecanismo. O ego, assim que ele se sente ameaçado, ele já entra em modo de combate. Na hora. A gente quer provar que tá certo, quer devolver o ataque ou, no mínimo, se explicar, se justificar. E isso acaba virando um ciclo de conflito que, vamos ser sinceros, raramente leva a gente para um lugar de paz. Mas e se existisse um jeito de quebrar esse ciclo? A resposta para isso está numa mudança de perspectiva. Uma mudança bem fundamental focada em algo que nada, nem ninguém consegue tocar. Essa aqui é a ideia central. Pensa nisso como o nosso núcleo, a nossa essência, o nosso propósito de verdade. Não é o nosso trabalho, não são as nossas coisas e definitivamente não é a opinião dos outros. É uma coisa interna, sabe, e constante. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Uma crítica, no fim das contas, é um evento externo. A opinião de outra pessoa está fora da gente. E por essa lógica, nada disso tem o poder real de alterar quem a gente é na nossa essência. Certo, a ideia é muito poderosa, mas como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? É agora que a gente vai detalhar a estratégia. Ela se divide em 4 passos bem claros para transformar essa ideia toda em ação de verdade. Então, aqui estão as 4 ferramentas que a gente vai usar. Primeiro, criar um espaço. Segundo, não usar como justificativa. Terceiro, lembrar da felicidade. E o quarto, praticar consciência. Juntos, esses passos formam um guia para a gente conseguir transformar aquela reação de instinto numa resposta consciente. Bom, vamos lá para o primeiro passo. Quando a crítica vem, em vez de reagir no mesmo segundo, a ideia é criar uma pequena pausa, um espaço. É nesse espacinho, nesse momento, que a gente recupera o poder de escolher como vai responder, em vez de só seguir um instinto do ego. É bem aqui que o ciclo se quebra. O segundo passo é absolutamente crucial. Não usar a crítica como uma justificativa. É muito fácil cair naquela armadilha de pensar: ah, me atacaram, então eu tenho o direito de atacar de volta. Assumir esse papel de justiceiro é uma forma de autossabotagem, porque a gente está usando o comportamento do outro para justificar uma ação que, no fim, só rouba a nossa própria paz. Agora, o terceiro passo. Ele nos lembra do nosso objetivo final, que é a felicidade. Ele mostra pra gente que a nossa função imutável e a nossa felicidade são, na verdade, a mesma coisa. Toda vez que a gente escolhe o contra-ataque, a defesa com unhas e dentes, a gente está, na prática, abrindo mão da nossa própria tranquilidade. A paz vira prioridade. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental e que é a base do quarto passo. A gente precisa entender que escolher não reagir não significa de jeito nenhum ser passivo ou fraco. Existe uma diferença enorme aí. Olha só essa diferença. Ser passivo é ser meio que uma vítima das circunstâncias, sabe? Deixar que o que vem de fora dite as nossas emoções. Já a consciência é o exato oposto. É ter o poder de escolher como agir, de um jeito alinhado com o nosso propósito interno. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, é uma posição de força e não de fraqueza. Então, o ponto central é este. Não existe nenhuma obrigação de se encaixar na caixinha que a crítica de outra pessoa criou pra gente. Se manter firme na própria função é um ato de pura autenticidade. E, finalmente, como é que a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Vamos transformar essa estratégia toda numa prática bem simples, um foco no propósito que pode ser usado bem ali, no calor do momento. Este aqui é o primeiro mantra. No momento em que a crítica chegar, a gente respira e repete isso internamente. Isso não muda a minha função. É um lembrete imediato que âncora a gente no que é real e permanente. E o segundo mantra complementa o primeiro, olha que legal. Ele conecta a nossa ação com a nossa paz. Lembrar que a felicidade depende de se manter alinhado com a própria função. Essa é a maior motivação para a gente não entrar no jogo do ego. E o resultado dessa prática é clareza. Pura e simples. Quando o foco está totalmente em manter a integridade da nossa função,
Aquela dúvida de como é que eu devo responder a isso? Ela simplesmente some. O conflito perde toda a força. Para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. E se a paz que a gente tanto busca não for algo que depende das circunstâncias externas, como, por exemplo, a ausência de críticas, mas sim uma escolha consciente que a gente pode fazer a cada momento, focando naquilo que é de verdade imutável dentro de nós?